Em todo o mundo, as civilizações que mantêm proximidade com os mares, rios e lagos sempre apresentam relatos orais sobre seres aquáticos, sejam eles sereias, serpentes marinhas, cavalos d'água ou mesmo monstros de lagos e pântanos. Nas terras brasílicas, os povos originários falam de seres como a iara, o boto, o ipupiara e as cobras grandes. No Rio São Francisco, os indígenas convivem com os encantos das águas e sentem a presença dos seres como a mãe d'água, o caboclo d'água e o nego d'água. Procurando escutar de forma mais detalhada, selecionamos o nego d'água como personagem desses encantos do Rio São Francisco. Nas cidades ribeirinhas, a força de suas narrativas gerou várias representações acerca desse ser. Esculturas e HQs foram criados, mas é na Ilha da Assunção, no município de Cabrobó, Pernambuco, que encontramos relatos mais detalhados sobre encontros com essa figura encantada do Rio São Francisco. Lá, o nego d'água tem nome. Alguns chamam de compadre, outros compadre das águas e ainda compadre manezinho. Meu nome é Francisca, eu sou indígena Trucá, da aldeia Trucá, e eu vi o nego d'água. Eu era criança e a gente costumava lavar roupa no Rio São Francisco, e um dia eu e a minha irmã, a gente estava lavando roupa e a gente foi para casa, levou uma levada de roupa para casa, que era muita, e já quase fim de tarde, e ficou uma levada ainda no rio, e a gente voltou para ir buscar, e quando a gente foi se aproximando do rio, eu observei aquela imagem, né, em cima da pedra de um homem muito, assim, eu não sei dizer exatamente a figura, mas eu lembro nitidamente na minha mente, como se fosse um gorila. Era um homem bem moreno, baixo, ele estava em cima da pedra, como se tivesse acocorado. E no momento que eu olhei, que eu vi, a minha irmã não chegou a ver, porque quando eu gritei, que eu mostrei para ela, ele se jogou dentro da água e fez aquele movimento, a água fez aquele movimento, e a gente saiu com medo, né? Porque na época os pais sempre diziam que não pode ir para o rio, o nego d'água, se for para o rio, o nego d'água leva. E na hora ali a gente não pegou mais a roupa, a gente saiu correndo, chorando com medo. Eu fiquei bastante medrosa depois disso, não consegui mais ir mais para o rio, o medo era grande, mas até quando cheguei em casa eu fui contar, algumas pessoas acreditaram, outros disseram que não, que é porque a gente estava com medo, mas eu sei que eu vi e eu senti na hora, eu fiquei toda arrepiada quando eu vi aquela imagem naquela pedra. E nunca saiu da minha cabeça, então eu vi o nego d'água. E você toma banho de rio hoje em dia? Ainda tomo, mas se eu estiver sozinha, não tenho mais coragem de ir sozinha para a beira do rio. Muito obrigado. Meu nome é Júnior Trucá, né, meu nome aqui da aldeia, mas meu nome de batismo é João Monteiro de Souza Júnior. E eu vou contar para vocês aqui a história do nego d'água que meu irmão viu. Eu nunca tive o prazer de ver, já passei por uma situação suspeita, mas para ver mesmo eu nunca vi não, mas meu irmão viu de certeza. Ele estava pescando no rio, debaixo do pé de engazeira, uma planta que nós temos, que a gaia dela fica beirando a água e dentro fica como se fosse uma casa. Ele limpo, sabe? Aí ele pescando piranha, jogando a isca nas gaias da engazeira. Umas 4h30 da tarde, mais ou menos. E aí, ele pescando, de repente ele viu na hora que a água embalançou e aquela mareta veio e bateu na linha dele. Ele estava olhando só para a linha aqui, né? Para ver se o peixe puxava. Quando a mareta bateu na linha, ele olhou para frente e ele viu a cabeça dele vindo nas gaias da engazeira. Ele desceu na água e entrou debaixo da engazeira. Na hora que ele viu, a água estava por aqui mais ou menos. Na hora que ele avistou, ele suspendeu um pouquinho, ele conseguiu ver, daqui para cima. Ele soltou a linha para lá e saiu doido, chegou em casa chorando, nós morava perto, aí contando a nós. Aí eu perguntei ele como era que o rosto, como era que ele viu. Aí ele disse que ele não tinha nariz, e nem nós, era só o buraco.
o ouvido dele também era que nem de peixe, não tinha essa orelha que nós temos, era só um buraco, e os dentes dele, ele falou que parecia com dente de cachorro. E aí também ele disse que na cabeça dele em cima tinha um pouco de lodo agarrado, do mesmo jeitinho que quando a gente pega os cágados, eles têm tipo um lodozinho no casco. Ele tinha também na cabeça. E aí ele não esperou de chegar perto dele, foi para casa chorando. E aqui também nessa cachoeira que nós estamos aqui, chama Cachoeira do Camaleão. Aqui também tem relato dos nossos antigos, toda a vida existe um nego d'água aqui, né? Na verdade o pessoal chama nego d'água, mas aqui nós chamamos compadre d'água. E aí toda a vida o pessoal viu ele aqui, mas ele nunca morreu com ninguém, né? O pessoal sempre vê ele aqui e o pessoal tem ele como um guardião daqui do Camaleão, né? Que a gente chama ele do Camaleão. Era uma ilha onde o nosso marido fazia o toré antigamente, que aqui na ilha era dominada por os poceiros, e aí o pessoal tinha que fazer o toré lá. E aí o pessoal toda a vida viu, inclusive tem pouco tempo, os filhos deu vídeo também, estavam pescando de noite, mergulhando com a lanterna, e chegaram a ver ele também, mas da mesma forma, ele não mexeu com ninguém, simplesmente que ele apareceu de repente, ele sumiu de repente também, e para quem não acredita, é verdade, né? Ele pode não ser, eu acho que ele pode não ser de carne e osso, que nem nós, mas ele é um encanto e ele existe, né? E nem todo mundo tem permissão de ver, não. Obrigado. Meu nome é Cícera, conhecida como Cícera Procópio. Sou índia Trucá, moro na aldeia Catinga Grande, Rio Pequeno. E o que eu venho dizer hoje é que eu não vi o Nego d'Água, mas eu senti, o Nego d'Água não, gente, o compadre Manezinho. Eu senti e sinto a presença dele, porque moro muito próximo do rio e segundo os mais velhos da minha comunidade, dos ensinamentos tradicionais que a gente tem, quando ele sai para se alimentar, então exala um cheiro de peixe no ar, em volta do rio. E por morar tão próximo ao rio, alguns dias a gente presencia esse cheiro. E daí todo mundo fica dentro de casa, as crianças já são orientadas a ter o respeito com esse momento. E é o momento dos encantos de luz, né? Dos encantados d'água, a gente não sabe o que é que acontece lá naquele espaço. Então, eu não vi, mas sinto a presença do compadre Manezinho, de toda a força encantada que há no nosso rio. E esse é o nome dele? Compadre Manelzinho? A gente chama de compadre Manezinho para não ofender, porque também os ensinamentos traz isso, que chamar de nego d'água é uma ofensa. Ele entende como uma ofensa. Aí a gente chama compadre Manezinho. E caboclo d'água? Caboclo d'água a gente já bota, a gente já considera outras entidades, outros encantos, né? Que a gente não associa também a ele, né? Associa, algumas pessoas variam muito do ensinamento que vem, né? Algumas pessoas associam ao próprio compadre Manelzinho e outros a outros caboclos d'água, né? Que a gente sabe que o rio é morada de encanto para o nosso povo. E não é mito, não é lenda, é verdade. Muito obrigado pelo seu relato. Eu sou o Wilke Funiô, né? A história que eu tenho para relatar sobre a memória indígena Funiô, a experiência de vivência no território, é de um banho, né? Uma barragem, a gente chama barragem do Uricuri, ou barragem do Cariri, e numa oportunidade, né, eu gosto de nadar, eu mergulhei na barragem para nadar, né, nas áreas mais fundas da barragem, e em um dado momento eu senti um espinho de jurema, né, arranhando minha perna. E daqui a pouco eu nadei mais adiante, e aquele espinho de jurema voltou a me arranhar na perna. E eu voltei nadando para procurar o espinho da jurema, para retirar da água, e me aconteceu uma situação bem incrível, né, de eu me deparar ter o contato com a mão dentro da água. E eu estava sozinho no açude, nessa barragem. E quando eu toco na mão, né, eu sinto a mão se mover, se mexer. Obviamente eu solto aquela mão
e saio nadando para fora da barragem do rio, nadando com medo, né? Com medo, surpreso, né? Tentando entender o que era aquela situação. Então eu saio da água e fico um tempão fora da água esperando ver quem é que ia sair da água. Podia ser um amigo meu que tivesse feito uma brincadeira, uma coisa assim, e não sai ninguém da água. E aquilo foi real. Eu peguei uma mão dentro da água e aquela mão se moveu, se mexeu, tentou apertar minha mão também. E foi aí quando eu soltei e saí. Essa é uma história assim que eu entendo ser, teve na minha memória como uma história extraordinária, uma experiência extraordinária que eu vivi no território Funiú. E pode ser associado ao Nego d'Água ou a uma outra entidade da água? A gente entende, a gente como um Funiú, a gente entende que tem uma relação com a espiritualidade que vive presente, né, nas águas, né, seja de rios, de riachos, de açudes que estão dentro dos territórios indígenas. Muito obrigado.